Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se seria bíblico apoiar a extinção do Estado. Bem, quem criou as diversas nações e, portanto, seus governos e autoridades foi o próprio Deus, quando dividiu os seres humanos por diferentes línguas que Ele próprio criou também. Esses idiomas que existem na criação, ou depois da criação, depois de Babel, foram os idiomas criados por Deus. Ninguém sabe que língua falavam antes, qual era a língua falada por Adão, mas certamente ela foi apagada da memória humana quando Deus gravou na mente de diferentes grupos de pessoas uma nova língua. Se a língua original continuasse existindo em suas memórias, as pessoas não teriam usado a nova língua, mas recorrido à antiga, e aí ninguém teria se espalhado pela terra. Com essa divisão entre os seres humanos e a sua dispersão por toda a terra, Deus estabeleceu as diferentes nações que existem até hoje. E qualquer tentativa de destruir suas diferenças ou seus sistemas ou estados e tentar reuni-las outra vez numa grande Babel é ir na contramão do que Deus determinou para os habitantes desse planeta. Por esta razão, organizações como a ONU, que tem o propósito de unir as nações, vão radicalmente contra a determinação dada por Deus no princípio, que foi a de dividir os homens em grupos nacionais. O mesmo se pode dizer das tentativas humanas de se criar uma língua universal, como o Esperanto e outras experiências que apareceram por aí. Desde o princípio, Deus queria que os seres humanos se espalhassem pelo mundo. E isso ele já havia dito a Adão, e disse depois também a Noé. Veja esta passagem. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 1, 27 a 28 e Gênesis 9, versículo 1. Caim foi o primeiro a ir contra a ordem de Deus ao construir uma cidade, que é um agrupamento de pessoas em um só lugar. Babel foi outra tentativa de se opor à determinação de Deus de que a humanidade se espalhasse pelo planeta. Os versículos são estes. E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. Gênesis 4, versículo 17. Mas a maior tentativa humana de teimar contra a ordem de Deus e juntar todos em um só ponto do planeta ficou marcada pela famosa Babel e sua torre de unificação de todos os homens para não serem espalhados. Era esse o objetivo deles, não serem espalhados. Veja só o que diz a palavra de Deus. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer agora, e agora não haverá restrição para tudo o que eles tentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, versículos 1 a 9.
Quando o homem quer fazer o contrário do que Deus determina, acontece isso. Fica até cômica a tentativa humana. O único que iria voltar a unir os seres humanos para que se entendessem como se falasse uma mesma língua seria o Espírito Santo de Deus. Mas isso não seria feito por um ecumenismo, que é uma aberração que tenta unir o que Deus não dividiu, ou seja, as diferentes denominações criadas pelos homens numa imensa colcha de retalhos. Deus não aprova isso. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos 2, de 5 a 11. Foi quando foi formada a igreja, né? Mas agora estamos falando de outro povo que não é mais da terra, mas que foi criado a partir do céu, a igreja. Esta é tão estrangeira neste mundo quanto foi o próprio Senhor nos dias da sua peregrinação aqui. E ela não tem nada que se intrometer no modo como os homens organizam seus sistemas de governo e nem pode querer promover a anarquia e a desobediência civil num reino do qual não fazem parte. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18, versículo 36. Você se inclui entre esses meus servos de Jesus que ele menciona nesta passagem? Então, para você, também vale o fato de que não pertence a este reino do mundo, e nem deve querer lutar para que a justiça seja feita aqui e agora. Eu e você teremos a nossa oportunidade de nos intrometermos, por assim dizer, no governo desse mundo, mas então faremos isso a partir do céu, ao lado de nosso Senhor. Então reinaremos com Ele sobre este mundo, e poderemos participar com Ele do julgamento das nações em seu caráter administrativo. Os versículos a seguir nos falam das coisas que ainda irão acontecer. Presta atenção. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Daniel capítulo 2, versículo 44. É muito importante você ler o capítulo inteiro de Daniel para entender o contexto. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. 2 Timóteo 2, versículo 12. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Salmo 22, versículo 28. E os redimidos cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Apocalipse 5, versículos 9 a 10. Essa é uma cena do céu, no céu. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? 1 Coríntios 6, de 2 a 3. Então não queira se apressar de se intrometer nos governos e na organização desse mundo,
porque vai ter o momento em que os salvos por Cristo farão isso. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.